Repórter Bandeirantes. Linha Internacional. Vamos lá para os Estados Unidos com o Eduardo Barão. Fala, Barão. Olá, Ronaldi. Boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. Uma decisão da Justiça de Maryland atendeu um pedido de 3 organizações religiosas diferentes. A partir de agora, estão proibidas ações de fiscalização contra imigrantes dentro desses templos religiosos. Desde que voltou ao poder, Donald Trump aumentou as ações dos agentes que passaram a ter autorização para atuar e realizar blitz em igrejas e escolas. Como resultado, imigrantes deixaram de levar seus filhos para as aulas e pararam de frequentar os cultos. Outras ações de grupos religiosos estão sendo julgadas em diferentes estados americanos. Apesar da forte reação das entidades, a política de deportação em massa segue em vigor aqui nos Estados Unidos. Por falar em Estados Unidos, por falar em Donald Trump, por falar em Ucrânia, as terras raras e metais, minerais preciosos da Ucrânia foram colocados no jogo, Zaidan, no jogo geopolítico da guerra. O prefeito do Rio de Janeiro, não tem nada a ver, né? Mas ele falou. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez uma postagem numa rede social com a notícia, né, a respeito da negociação. Trump fazendo política externa com pragmatismo. Levou os minerais da Ucrânia. E ainda tem gente que fica querendo trazer ideologia para esses temas. Tomara que alguns devotos dele por aqui pelo Brasil tenham entendido. É só uma coisa absolutamente aleatória em cima de um tema tão importante, Zaidan. Tomara que o Eduardo Paes entenda também. Né? Para que fique bem claro, né, Zé? Ele fez aí um sanduíche, né? Mas é o seguinte, o New York Times traz uma possível versão do acordo. Não se sabe se é esse o acordo. Que seria melhor para a Ucrânia do que o Trump apresentou inicialmente como alternativa. Porque ele queria 100% do controle da administração desses minerais. Não significa ficar com os minerais, mas como essa riqueza seria utilizada para a reconstrução da Ucrânia. O problema é o seguinte, grande parte das minas estão no Donbass. O Donbass está sob controle russo e mais, a população de Donetsk e Lugansk decidiu incorporar essas regiões à Rússia. Decidiu em referendo. Tanto que o Putin, inicialmente, ele deu uma resposta irônica. Ele falou assim, não tenho nada contra investimento dos Estados Unidos nesses territórios russos. Né? E agora, aí sim é uma versão oficial, a Rússia dizendo que não admite forças da Europa Ocidental e da OTAN dentro do território ucraniano. E o Trump faz um jogo duplo. Hoje nós tivemos a aprovação no Conselho de Segurança, já no final da noite, e madrugada no Brasil, da resolução que pede o fim da guerra na Ucrânia. Resolução do Conselho de Segurança. Voto favorável da Rússia, a resolução apresentada pelos Estados Unidos. E voto favorável no total de 10 países, 5 abstenções, inclusive 2 países com poder de veto optaram pela abstenção, França e Reino Unido. E no total, 15 votos, nenhum desfavorável e nenhum veto. Então, 5 abstenções, 10 votos favoráveis. Só que a resolução, ela é magérrima. Ela não diz nada, ela não aponta nenhum caminho. Ela só diz que é hora de acabar com essa guerra, que está matando tanta gente e tal. Mas não aponta termos de acordo, não aponta uma decisão do Conselho de Segurança para que um caminho seja tomado. Isso não existe na resolução. Resolução bem tímida, apenas dizendo que é preciso acabar com a guerra. Por outro lado, o Zelensky quer vincular um acordo sobre minerais com armas. E aí ele diz o seguinte, ele fala, não, nós queremos armas para evitar futuros ataques da Rússia. E o que ele quer, na verdade, é que a Ucrânia seja integrante da OTAN, o que é inaceitável para a Rússia. E se o Donbass fica com a Rússia, não haverá nenhum motivo para uma ação militar da Rússia na Ucrânia. E o Trump, a primeira resposta dele foi não.
Não há vínculo entre a entrega de mais armas com os minérios. Os minérios são um pagamento por tudo que nós investimos aí. Então ainda há pontos a serem acertados, né? Não sei se a versão do New York Times é a verdadeira que vai prevalecer ou se é apenas um esboço, um dos muitos possíveis termos do acordo, né? Não significa que será esse, mas o Trump ele faz uma coisa, como sempre, disruptiva, né? Ele vai em várias direções, você não sabe qual vai ser a opção final dele, mas que ele tem como objetivo aí muito além da guerra, que é tentar afastar a Rússia da China e trazer a Rússia para o rol ali dos amigos dos Estados Unidos e não em oposição à China, mas não aliada incondicional da China, e não acredito que isso vai acontecer. Acho muito difícil que qualquer promessa do Trump rompa o acordo que foi feito entre o Putin e o Xi Jinping. Mas e a paciência do Putin vai até que ponto, Zaidan, diante das conversas bilaterais que aconteceram, por exemplo, na Arábia Saudita? Bom, ele está numa situação razoavelmente confortável, né? Porque ele não está perdendo a guerra, os territórios que a Rússia decidiu que mereceriam sua proteção estão sob controle russo, quase totalidade de Donetsk e Lugansk. Isso significa 20%, um pouco mais do território ucraniano, e que era da Ucrânia, agora está em discussão, porque houve esse referendo da população local, que foi atacada, né? Muito antes da guerra, foi atacada violentamente, militarmente, por grupos paramilitares e também pelas Forças Armadas da Ucrânia. Ataques que dizimaram comunidades em Lugansk, em Donetsk, e particularmente em Lugansk, há muitas minas. O setor mineiro é um dos mais fortes de Lugansk, junto com o setor ferroviário. Então, inclusive o sindicato mais forte é o dos ferroviários, o segundo mais forte é o dos mineiros. Então, por isso que o Putin disse, não vejo nenhum problema que haja investimento dos Estados Unidos. No nosso território, né? No nosso território. Né? Você percebe que há um ponto que é difícil encontrar um termo de acordo, que é o Donbass. Mais até do que a Crimeia, né? É o Donbass. A Ucrânia em algum momento vai dizer, tá bom, abrimos mão do Donbass. Difícil imaginar isso acontecer, né, Ronald? É bem difícil imaginar isso acontecer.